Olá, amigos do nosso programa Nada Mais Belo. Você da TV Cultura, da Diocese de Paracatu ou da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui de Unai. Obrigado mais uma vez por sua participação. Estamos aqui para esse nosso encontro semanal. Eu e o nosso Padre Wellington. Alô, João, alô, amigos e amigas. Mais uma vez aqui com vocês no nosso programa Nada Mais Belo, refletindo sobre as questões de fé e sobre questões assim que no dia a dia da liturgia. É um prazer estar aqui de volta. Hoje, mais algumas perguntas para respondermos, perguntas que vocês nos enviam. Vamos, como sempre, pedimos, fiquem à vontade, aqui abaixo tem os nossos contatos, né, nossas mídias sociais. Estejam mais que à vontade para mandar perguntas, né, dúvidas ou até mesmo críticas, enfim. Estamos aqui para responder, né, e tentar atender cada uma dessas demandas. Bom, Padre, pergunta: por que em algumas Bíblias aparece o Salmo 22 como 23? Na verdade, tem muitas Bíblias que tem 1 entre parênteses 2, 2 entre parênteses 3, né? Acho que não é só com relação ao Salmo 22, é todos os Salmos, algumas Bíblias vêm 2 números. Exatamente, não é só o Salmo 22, que para nós é 22, que é do Senhor é pastor, não me importará, né? Uhum. Mas realmente assim, tem esse probleminha, que não é bem um problema, a gente vai ver aqui, de que o Salmo tem um número a mais, né, ou um número a menos. Então o Salmo 22 passa a ser o 23, e assim vai, né? Mas por que existe isso? Para compreender bem por que essa diferença, eu preciso de me reportar ao primeiro Salmo, Salmo número 1, que é aquele dos dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo, e depois o Salmo número 2 até o Salmo número 8, porque até o número 8, João, os números são iguaizinhos em qualquer Bíblia. Não tem aquele parêntese. Não tem, depois tem o parêntese. Mas da onde que vem esse parêntese? Olha bem. No Salmo número 9, originalmente era só um poema. Era só o Salmo. Ele é grandinho, tá? Não tão grande quanto o Salmo 118, que é enorme. Mas ele era grandinho. Aí o que acontece? Os estudiosos perceberam que aquele Salmo número 9, grande que era, a partir do versículo número 22, parecia ser uma outra composição. Então o que aconteceu? Algumas pessoas, alguns teólogos, o que fizeram? O Salmo número 9 até o 21, ficou sendo o Salmo número 9, e aí do versículo 22 até o final, fica sendo 10, porque foi dividido o Salmo. Sim. Aí o que era 10 virou 11. E então para as Bíblias, normalmente é mais uma transição protestante, sabe? Mas não tá propriamente equivocado, não. Porque nas Bíblias católicas, normalmente a gente vê lá o Salmo número 9 todinho. Então, aí o Salmo 9 é o 9, e o 10, que seria a parte do 9, continua o 10, né? Então, para nós, o Salmo 22 é o 22. Agora, quando você fala assim, nessa divisão, que é válida também, então, o Salmo número 9, dividido, ficou 9 e 10. Porque a partir do versículo 22, foi o número 10, né? Foi outro Salmo, que ficou o 10. Mas o 10 ficou o 11. Aí ficou assim, o 10, entre parênteses o 11. Para dizer que foi assim o Salmo dividido. E aí foi. O 11 ficou o 12 ficou o 13. Então, nos 22, que na tradição normal nossa, 22 e 22. Mas se você levar em consideração a divisão do Salmo 9, aí 22 ficou 23, né? Então, ficaram assim 22, ficou o Salmo 22 normal e 23, o mesmo Salmo entre parênteses. Para dizer que aquele entre parênteses é justamente aquela contagem feita a partir da divisão do Salmo.
número 9, né? E a fora do parênteses é a contagem sem a divisão do Salmo número 9. Entendi. Então, no caso assim, se você for olhar o Salmo número 50, né, aquele famoso Salmo 50, então, em algumas Bíblias, pode ser o Salmo 51 por causa disso. Entendeu? Entendi. Então, de modo que quem vai ler, pode ter sim essa diferença. Agora, normalmente, João, essa questão aí, como eu falei para você, ela é mais eminente, proeminente nas Bíblias protestantes, né? Então, para eles, o Salmo 23, que é aquele do Senhor, meu pastor, nada me faltará, eles dizem Salmo 23. Nós dizemos Salmo 22. Mas o 23 também não está, porque depende assim, não está, porque assim, normalmente, até mesmo nos biblistas católicos, há alguns que preferem de fazer divisão do Salmo 9, então tá. Então ambos são corretos, só que assim, se você for falar assim, olha, lê o Salmo número 50 como, aí você vai seguir a tradição católica, que é aquela de não dividir o Salmo número 9, então o 50 é o 50, não o 51, né? Então, normalmente assim, a gente tem assim, essa diferença dos salmos. Então, só para você saber, então, que realmente isso acontece, mas não tem nenhum problema aí, nenhum problema teológico, como acontece em relação assim, às doutrinas católicas, né, que é a doutrina da igreja, e de outras coisas por aí. É mais uma coisa metodológica. Então, não tem problema. Você fala assim, o Salmo número 21 é o 20, isso não tem problema. Mas, normalmente, nós seguimos a tradição de não dividir o salmo. Por isso que no salmo da liturgia, por exemplo, né, lá da missa, são os salmos sem dividir o salmo não. Então, 22 é 22, 50 é 50. Por isso a importância também do católico procurar saber se aquela Bíblia que ele está comprando, às vezes até ganhando, é uma Bíblia católica, né, padre? Até porque tem livros que foram tirados, outros que foram excluídos, às vezes até traduções divergentes. É importante procurar saber, né, a origem da Bíblia. É importante, sim. É muito importante que a pessoa saiba a origem da Bíblia, porque mesmo entre os protestantes, né, há muitas diferenças ali de traduções e que nem sempre são fiéis ao original. E alguns protestantes são muito bons também. A gente tem a Bíblia ecumênica, por exemplo, da TEB, chama TEB, que é uma Bíblia traduzida por exegetas católicos e protestantes, mas protestantes daqueles mais tradicionais, né? Sim. Que são uma tradução muito boa. E também tem a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é feita por católicos, que é excelente, a fiel até onde pode ser a original, né? Então, na Bíblia católica, a gente tem certeza de que ali foi traduzido da melhor forma possível. Porque toda tradução ela não é fácil para uma tradução. Pega assim um texto em inglês e dá 10 pessoas para traduzir o mesmo texto para o português. Você vai ver as traduções, você vai ver que tem diferenças. Porque isso é normal que tenha mesmo. Então, imagina de um idioma antigo, que não é mais falado, né, como o hebraico, por exemplo. Exatamente, o hebraico é o aramaico, né, que o hebraico já é falado lá. Mas assim, na verdade, aí, quando a gente tem essas traduções, uma boa tradução é importante. E nas Bíblias católicas, João, normalmente as traduções são boas. São bem feitas, são bem... Então, o católico pode ler a Bíblia protestante? Eu não recomendo. Embora, assim, né, os livros do Novo Testamento são iguais em números, né? 26 livros. Mas eu recomendo que o católico leia a Bíblia de tradução católica, porque na Igreja Católica tem exegetas de excelente qualidade. Existem exegetas que fazem um trabalho de primeira qualidade para a tradução, fidelíssima aí ao original, sabe? Como é o caso da Bíblia de Jerusalém, como eu já falei. Então, assim, o católico não deve ler. De outro jeito, lá não tem nenhuma Bíblia lá, então vai. Mas se você for então você pode, procure saber a tradução, né, você é católico, e você tem certeza de que ali a tradução é excelente. Então, mas a Bíblia é a palavra de Deus,
a gente tem que procurar mesmo aí a melhor tradução possível. Bom, temos mais uma pergunta bastante objetiva. De que é feito a hóstia que o padre usa na missa? Pergunta bem objetiva e técnica, padre. Feita de trigo e água. Manada. E a grandona? Trigo e água. A pequenininha? Trigo e água. Desse tamanho assim. Trigo e água. Porque não pode ter a levedura, né? Não pode ter fermento. É pão, né, padre? Pão sem fermento. Sem fermento. Os pães que as pessoas comem nas padarias são pães levedados, né? Com a levedura, com os fermentos. Mais algumas coisas que eles põem lá. No caso do pão eucarístico, do pão da missa, tem que ser pão feito de trigo, normal, né? E com água, mais nada. Tal como a lei estabelece, a lei de Moisés, que a igreja, dos pães ázimos, né? Que a igreja assumiu aquilo lá. Da mesma forma que o vinho deve ser feito de uva. Não sei nem se tem vinho de outra coisa. Mas tem que ser uva. Não pode ser suco de uva, porque suco de uva não é vinho. E o Senhor utilizou vinho, nós usamos vinho também, né? E o vinho pode ser vinho branco também ou vinho tinto, não tem problema. Lá na Itália só usa vinho branco. Desde que seja vinho, né, tem que ser matéria do sacramento, tem que ser o vinho, feito de uva e vinho normal mesmo. Tem álcool? Óbvio que tem álcool. Não seria vinho, né? Mas aí vinho tinto, que é o que nós usamos no Brasil mais. Ou vinho branco, que é o que eles usam mais lá na Itália, por exemplo. Eu achei até estranho quando eu fui lá, sabe? Falei, mas é o vinho, né? E lá as garrafinhas de vinhos canônicos, eles vêm todas branquinhas. Até comprei uma para trazer do Brasil, já acabou há muito tempo. Mas vinho e o trigo com água. Então, aquele pão é daí. Por isso que o pão para missa tem que ser pessoas que a igreja confie para fazer. Não pode ser, são as irmãs que fazem às vezes, ou então pessoas que a igreja confia que aquele pão ali ele é capaz de ser. Ele é um pão apropriado para a Santa Missa. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Nada mais velho, se despede mais uma vez. Esperamos você na próxima semana. E ao longo da semana, fique à vontade para nos enviar suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, talvez críticas. Estamos aqui para responder. Padre, muito obrigado. Até mais, até breve, João, obrigado e até breve, se Deus quiser. Até.